Hoje eu vou te mostrar onde estão escondidas as verdadeiras oportunidades dentro do mercado cripto. E não, elas não estão escondidas dentro do Bitcoin. Afinal de contas, a gente tem mais uma alta de 20% para ele voltar no seu novo all-time high. E bom, se a gente olha para as altcoins, a gente vê que o jogo é completamente diferente. A gente tem uma simetria muito melhor do que a do Bitcoin. Só que, obviamente, você tem que ser estratégico para que você possa investir nas altcoins, porque você tem que saber o momento certo de comprar e o momento certo de vender. E para que a gente saiba o momento certo de comprar, a gente precisa de uma sinalização do Bitcoin. E na nossa análise de hoje, eu vou te explicar como que eu faço para escolher as altcoins e qual que é essa sinalização que eu estou aguardando pacientemente nos últimos meses para que eu possa expor a minha carteira nas altcoins. E tenha certeza que essa exposição não é 2% da carteira, não é 5% da carteira. É a exposição que chega em determinados momentos que eu tenho apenas 10% em Bitcoin, o restante está pulverizado nas altcoins. Mas, obviamente, a gente só pode fazer isso em momentos mais estratégicos. Eu vou te explicar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois é que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui olhando para esse dashboard, a gente consegue entender exatamente os setores que estão performando. Calma que eu vou te explicar o porquê que eu utilizo isso daqui. Mas toda análise ela parte de um princípio, e esse princípio é a gente entender o que as pessoas estão procurando. Quando a gente olha para os últimos 7 dias, a gente consegue entender quais são os setores que mais performaram nesses dias. E a gente está vendo inteligência artificial como o setor que mais performou. Inclusive, a gente já está começando a ver Ether performar um pouco mais do que Bitcoin. Afinal de contas, as coisas elas estão começando a ficar mais saudáveis. Obviamente que se Bitcoin entregar os sinais necessários, a gente pode aproveitar isso daqui, senão isso vai ser simplesmente uma alta de rally de bear market para a gente continuar caindo lá na frente. Mas eu vou te explicar como que a gente vai entender se isso vai ser ou não uma oportunidade. Bom, quando a gente olha para os últimos 7 dias, a inteligência artificial entregou 19% de alta, quando a gente olha para o Bitcoin, 10%, e a gente sabe que isso daqui é só um começo, isso daqui é só uma pontinha de um iceberg. Afinal de contas, a gente não quer essa alta de 19%, não é esse o nosso jogo como investidor. Nós queremos a alta de 100% ou até mesmo 200%, tá? Mas eu quero que você se atente aqui na análise que a gente observa que a inteligência artificial é um setor que está performando super bem. Quando a gente olha para esse setor aqui de inteligência artificial, a gente coloca algumas métricas dentro dos dados on-chain para entender se o ativo ele é relevante ou não, tá? Aqui eu estou te mostrando como que eu faço para escolher uma altcoin. Primeiro ponto é escolher o setor. A partir do momento que eu escolho o setor, eu olho para todos os ativos. Aqui eu coloquei algumas métricas relevantes para mim, tá? Que é momento do ativo, movimentação de endereços também e o market cap, porque afinal de contas, eu quero as altcoins com maior market cap dentro daquele setor e não as com menores market cap. Por que eu quero altcoin com maior market cap? Bom, aqui ela mostra para nós aonde está o interesse, o apetite da maior parte dos investidores. Se ela tem um market cap maior, significa que tem mais dinheiro envolvido, significa que tem mais pessoas olhando para aquele bom projeto, tem mais arquitetos envolvidos exatamente nesse ativo. E aí, aqui tem muito mais dinheiro do que em um ativo que tem market cap menor. Obviamente que algumas pessoas olham para o market cap e vão buscar a assimetria dentro do market cap, quanto menor o market cap, maior a assimetria que você tem. Só que entenda, você já está dentro das altcoins, você já está dentro de uma região onde você já tem muito mais assimetria do que o Bitcoin. Você também não precisa ser tão degenerado assim ao ponto de ir lá para o extremo, aonde você vai ter a maior oportunidade da vida. Não, você só precisa pegar bons ativos, um bom setor, no momento certo, legal? Bom, entendendo isso daqui, a gente começa a ver que, por exemplo, o FET nesse momento ela tem o maior market cap, ela tem o maior número de endereços em movimentação e ela tem o maior momento também. Em seguida, a gente tem GRT, que GRT está abaixo ali de FET, e abaixo de GRT a gente tem Virtual. Olha só,
De todos os ativos do setor de inteligência artificial, eu já coloco isso daqui dentro do mesmo balaio, né, dentro do mesmo cubo aqui, né, se a gente pode se dizer assim, e eu entendo quais são os 3 melhores ativos. Pronto, a gente já tem listado aqui FET, GRT e Virtual. Quando o mercado está começando a esquentar, esses 3 ativos eles já estão se destacando. Significa que eu vou colocar os 3 ativos dentro da carteira? Não. Significa que eu vou escolher um desses ativos para colocar dentro da minha carteira, porque esses ativos eles vão andar praticamente juntos. O que eu estou fazendo nessa análise aqui é buscando onde eu tenho menos risco e com bom retorno comparado com o Bitcoin. Então aqui a gente já começa a entender que esses ativos podem ser um dos ativos que entrarão dentro da minha carteira. Obviamente eu não estou escrevendo em pedra aqui, tá? Essa análise que eu estou fazendo com você, ela continua day by day, todos os dias. Inclusive, se o Bitcoin não der o sinal que eu estou esperando, e eu vou comentar com você qual que é esse sinal na análise de hoje, se ele não der esse sinal, não terá FET, não terá GRT, não terá Virtual, não terá nenhum desses ativos na carteira. Mas, se tiver o sinal e esses ativos continuarem se mostrando sólidos, ou seja, que há dinheiro fluindo para esses ativos, que há um interesse dos investidores nesse ativo, obviamente eu também vou querer participar dessa festa. Eu não vou ser a primeira pessoa a chegar na festa e eu também não vou ser a última pessoa. Por quê? A primeira pessoa que chega na festa, ela pode ficar ociosa, entediada pelo fato de não ter outras pessoas na festa. A última pessoa a sair da festa, ela pode pegar um grande congestionamento no estacionamento, na saída da festa. Eu prefiro ficar no melhor momento da festa, que é um pouco depois do início dela, e sair um pouco antes do final dessa festa. Então eu posso aguardar, eu posso continuar analisando esses ativos aqui para que eu tome uma decisão. Porque afinal de contas, se a gente olhar ali, por exemplo, para o capital rotativo, a gente está no início de um capital rotativo. Olha só, se a gente olha para o capital que está em stablecoins, ele está saindo das stablecoins nos últimos dias. Veja que a linha verde ela está caindo aqui. Esse capital ele ainda não fluiu para dentro das altcoins. Veja que a linha roxa ela está subindo aqui, mas bem sutil. A gente não tem uma grande subida, como a gente tem uma grande queda dentro da stablecoin. Isso daqui nos mostra que a gente ainda tem margem para aguardar, esperar um pouco, porque o capital ele ainda não chegou realmente nas altcoins. E olha só qual que é a beleza disso daqui. Se a gente olhar para a Virtual, por exemplo, desde o seu topo ali, ela teve uma desvalorização de 86%. As pessoas que ficaram holdando ou as pessoas que ficaram fazendo DCA nesse ativo enquanto ele estava caindo, essas pessoas obviamente estão no prejuízo, porque essa pessoa ela não fez DCA aqui embaixo no fundo. Se ela comprou aqui no fundo, ela fez uma estratégia de loop sum, não foi uma estratégia de DCA. DCA ela veio comprando durante as quedas e essa pessoa ainda continua no prejuízo. Como que eu vou lidar nessa situação? Olha só, a gente começa a olhar Price Action, a gente começa a ver uma reversão da média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas. A gente começa a ver que o RSI voltou a esticar e chegar em sobrecompra em patamares que ele não chegava desde o seu início da fase ali de bull market, e a gente sabe que ele vivenciou um grande bear market. Agora a gente está começando a ver excelentes sinais para Virtual. Poxa, eu olho aqui nos dados on-chain, eu vejo que é um dos ativos, um dos 3 ativos que tem uma ótima movimentação, um ótimo momento. Eu olho para o Price Action, eu vejo que teve uma excelente desvalorização, e eu não quero essa movimentação inicial que nós tivemos aqui. Eu quero pegar parte da próxima movimentação de alta. E olha só, se a gente for olhar para Virtual, por exemplo, e traçar aqui possíveis alvos, tá? Eu não gosto de trabalhar tanto com alvos, mas a gente pode traçar as nossas expectativas. A gente tem ali o primeiro alvo de Fibonacci com 55% de alta. A gente tem o segundo alvo de Fibonacci com 110% de alta. Isso seria Bitcoin em 180 mil dólares, ou seja, a gente tem muito mais assimetria dentro desse ativo do que dentro do Bitcoin. Obviamente que a gente tem que saber o momento certo de entrar nesses ativos, tá? Por exemplo, Velo. Um dos ativos que eu vendi lá em cima, lá no topo, cravado, aqui nessa linha branca foi exatamente a média das minhas vendas em Velo. Olha só, para mostrar a cobra morta aqui, tá dentro da carteira rumo ao milhão, a gente comprou Velo em 0,9 centavos, tá? Volta lá atrás e olha onde que é 0,9 centavos. A gente comprou Velo em 0,9 centavos e vendemos Velo lá em cima, com 200% de lucro, tá? A primeira venda que a gente fez foi em 0,15
0,34. A segunda venda que a gente fez ali foi em 0,32, aqui a gente já tinha colocado praticamente todo o dinheiro para dentro, 100% do lucro e um pouco mais, e depois a gente se livrou de todas as outras posições. Desde quando eu fiz essa saída de velo, olha como que esse ativo ele já se desvalorizou. 82% de desvalorização. Novamente, eu quero pegar esse ativo, eu quero capturar a próxima alta de 60% desse ativo, porque price action começa a reverter, começa a voltar acima da média de 200 períodos, a gente começa a ver o mercado se animando, a gente começa a ver o capital saindo das stablecoins e esse capital ele vai fluir para as altcoins, ou seja, a gente começa a ter as oportunidades de voltar nos ativos que a gente se desfez. Ronin, outro ativo que foi vendido lá em cima nos 2,40, quando a gente olha 77% de desvalorização. Eu estou falando que as vendas que a carteira Rumo ao Milhão fez em 2,40 podem ser recompradas em 50 centavos. Isso daqui é uma multiplicação absurda durante uma fase de bear market nas altcoins. E durante essa fase de bear market, tudo que você faz é ficar preparado para você poder reentrar no mercado. E nesse momento, quando eu olho as métricas e as métricas começam a sinalizar que as coisas estão ficando positivas, elas não ficaram ainda 100% positivas, tá? Na análise de ontem eu te expliquei que a gente precisa de um pullback no Bitcoin e a gente precisa se sustentar acima dos 92 mil dólares. Não, uma sustentação não é gráficos intradiários, mas sim a gente ter dias acima dessa região. Isso tudo vai abrir margem para que a gente volte para dentro das altcoins. Você que tomou prejuízo com as altcoins nos últimos meses, você não precisa ter medo das altcoins. Você só precisa entender o momento certo das altcoins, o momento de você comprar e o momento de você vender também. Olha só, infelizmente nessa jornada como investidor, o que eu mais vi foi pessoas que sabem comprar bem. Só que o que eu menos vi são pessoas que sabem vender bem. Saber comprar é fácil, né? Afinal de contas, parece que todo mundo tem dinheiro infinito, caiu, comprou, faz DCA e você não se desfaz das suas... Parece que é fácil, parece que é simples, parece que é tudo flores. Só que no final do jogo a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro infinito, a gente sabe que aquilo dói, aquela desvalorização de 60% na carteira, ela dói. Por isso que é tão importante você saber o momento certo de vender. Hoje eu estou falando com você que em breve a gente terá um momento certo de comprar, mas eu quero que você tenha o seu mindset preparado que a gente vai precisar vender esses ativos lá na frente. Não é comprar acreditando que você encontrou a galinha dos ovos de ouro e você vai ficar milionário ou multimilionário nos próximos meses. Não é isso. O seu jogo não é de 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Seu jogo de investimento é para o resto da sua vida. Isso daqui é uma profissão. Com um único computador e acesso à internet, você consegue multiplicar dinheiro, tá? Veja como isso de uma oportunidade. Bom, para aquelas pessoas que não acreditam, né, que falam que tudo é falso, a gente tem aqui a prova Ronin ali sendo vendida há 4 meses, tá? A gente zerou as nossas posições em Ronin. Se a gente voltar aqui há 4 meses, a gente vai ter lá 120 dias. A gente está dentro dessa região de topo, que foi quando a gente se desfez das posições dentro da carteira Rumo ao Milhão, tá? Mas tudo isso daqui que eu estou falando para você, a gente vai ter um sinal, eu estou fazendo uma preparação com você para as decisões que nós tomaremos lá na frente. Quando que a gente vai tomar essa decisão de entrada nas altcoins? É agora, com FOMO, acreditando que a alta é infinita e que tudo vai subir? Não. Quando a gente olha exatamente para o preço do Bitcoin, nesse momento o preço ele está caro para os traders, a gente está acima da linha verde. A gente precisa que o preço do Bitcoin volte na linha dourada. Quando ele voltar dentro da linha dourada, a gente tem o preço barato, tá? Aqui vai ser o momento onde os traders vão tender a colocar dinheiro no Bitcoin. Esse dinheiro no Bitcoin vai impulsionar que a gente tenha mais altas no próprio Bitcoin e ele acaba sendo o nosso sinal de entrada dentro das altcoins. Caso a gente volte na linha dourada e tenha injeção de capital dentro do Bitcoin, tem injeção de capital no pullback do Bitcoin, a gente tem um sinal para poder entrar dentro das altcoins. Se a gente olhar aí para o que aconteceu na data de ontem, olha só, o preço ele tá caro, o preço está subindo, as pessoas estão eufóricas, estão animadas, mas por trás do preço, grandes players estão realizando lucro. Ontem foram 3,2 bilhões de dólares realizados em
lucro, por players mais maduros, players que entendem o momento de comprar, o momento de vender. Players que não acreditam que a alta é infinita, players que não ficam contando que Bitcoin ele vai ser exatamente a revolução ou que Bitcoin vai seguir o M2. Olha só, M2 é só um saldo em uma conta bancária, né, meu caro? Não utilize o M2 para você poder tomar as suas decisões de compra e de venda. Se fosse só olhar para o M2, eu não investiria mais de R$100 mil por ano para ter acesso a essas informações. A gente não precisaria de analistas dentro da BlackRock para poder saber se é um momento de comprar ou um momento de vender. M2 é somente um saldo de conta. Por coincidência, se você puxa o gráfico para trás, se você move o gráfico ali, né, fala que M2 é o sinal com delay do Bitcoin, obviamente que aquilo vai bater em cima, né? Você está modificando as informações e forçando que as informações elas caibam dentro da mesma caixa, né? Aí fica fácil. Bom, mas entendendo isso daqui, entendendo que players realizaram e a gente sabe que ficou muita liquidez para trás porque agora as pessoas estão abrindo long, a gente precisa de um pullback no Bitcoin. Se a gente olhar para o price action do Bitcoin, eu já comentei isso com você na data de ontem, a gente já chegou em região esticada, RSI de 4 horas muito esticado e que aqui a gente precisa entregar um pullback. Por que a gente precisa entregar um pullback? Porque os traders experientes eles só entrarão quando o preço estiver justo ou barato. Enquanto o preço estiver caro, eles não irão entrar. Eles só vão entrar quando a gente tiver oportunidades de pullback. Quem entra no meio dessas movimentações aqui são as pessoas que estão sendo liquidadas ou as sardinhas que não conseguem controlar o FOMO, que simplesmente acreditam que dessa vez vai e a alta ela vai ser em linha reta. A alta não é linha reta, a queda também não é linha reta, tudo se movimenta em ondas, tá? Eu vou aguardar por um pullback em Bitcoin, eu vou aguardar que a gente tenha liquidações das pessoas que estão apostando em long no Bitcoin, eu vou aguardar por que o preço do Bitcoin ele volte em uma região de preço barato ou preço justo. A partir desse momento eu vou investir nas altcoins e quiçá pegar a terceira pernada de dentro da carteira rumo ao milhão. Por que terceira pernada de dentro da carteira rumo ao milhão? Bom, esse gráfico que você está vendo aqui é o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Se você olhar, aqui foi a primeira pernada que nós demos dentro da carteira rumo ao milhão. A primeira altcoin season que nós surfamos dentro da carteira rumo ao milhão. Depois aqui a gente teve a segunda pernada da carteira rumo ao milhão, que foi exatamente a segunda altcoin season que nós tivemos nesse ciclo. A segunda grande altcoin season. Essa que Velo entregou 250% de lucro em questão de alguns dias. E de lá para cá o nosso patrimônio ficou estabilizado o ano de 2025 inteiro, porque a gente ficou protegido das quedas, a gente não vivenciou essas quedas de 70%, de 80% dentro das altcoins. Simplesmente a gente limpou a carteira. E aqui no momento que nós estamos hoje, a gente pode estar próximo do início da terceira pernada, o próximo patamar de preço de multiplicação de capital. Se você quiser estar junto comigo dentro da carteira rumo ao milhão e copiar todas as decisões que eu vou fazer daqui para frente, entender quais são os ativos que eu vou investir e que eu irei vender lá na frente, abaixo desse vídeo na descrição tem um link. Esse link te dá a oportunidade de você copiar e colar todos os meus resultados, copiar e colar todas as minhas decisões. Olha só, a carteira rumo ao milhão é uma carteira minha, onde eu abro as decisões, as movimentações dessa carteira para você. Você não precisa ser um analista, você não precisa entender do mercado cripto, você não precisa ter acesso a esses indicadores e muito menos ter controle emocional. Tudo o que você precisa ter é copiar e colar as minhas decisões. Simples assim. Ver aquilo que eu estou fazendo e fazer igual. Ao você clicar nesse link da descrição aqui, você vai cair nessa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo para entender se a carteira rumo ao milhão é para você ou não. Afinal de contas, ela não é uma lista de 10 bons ativos, ela não é uma carteira com ativos que você vai comprar e vai holdar nos próximos meses. Não, ela é uma carteira completamente dinâmica, onde nós vamos comprar no momento que os dados indicarem e nós vamos vender também no momento que os dados indicarem. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu telefone, onde você vai receber essas notificações na tela do seu celular de aquilo que eu estou fazendo e aquilo que você deve copiar e colar. Os pontos de compra, os pontos de venda, qualquer estratégia, aonde estará toda a estrutura da operação. Aqui abaixo você vai ter o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida,
clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Entenda, o jogo da carteira Rumo ao Milhão, ele é um jogo completamente dinâmico. Nem todo mundo está preparado para viver esse jogo. Afinal de contas, muitas pessoas querem acumular bons projetos. Muitas pessoas querem holdar para sempre os seus ativos. Muitas pessoas querem multiplicar o seu capital em questão de alguns dias e se tornarem milionários. Para essas pessoas, a carteira Rumo ao Milhão, ela não serve. A carteira Rumo ao Milhão serve exclusivamente para as pessoas que querem uma estratégia sólida e duradoura ao longo do tempo. Olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Nós não devolvemos para o mesmo mercado que nos dá. O mercado nos dá e nós protegemos o nosso capital. Se você quiser trilhar essa jornada comigo, quiçá a terceira pernada de dentro da carteira Rumo ao Milhão, você será bem-vindo nesse projeto. Link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!